Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 150 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também dos 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das passagens mais conhecidas da vida de Jesus: a multiplicação dos pães e dos peixes. O momento em que o poder divino se une à compaixão humana, revelando o cuidado amoroso de Deus por seu povo. Mas esse milagre vai muito além de alimentar uma multidão faminta. Ele nos fala sobre a providência de Deus, a partilha e como pequenas ofertas, quando colocadas nas mãos de Jesus, podem se tornar abundância. A cena começa com Jesus olhando para a multidão. O Evangelho nos diz que ele teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Antes mesmo de qualquer pedido, Jesus percebe a necessidade do povo. Ele vê mais do que corpos famintos. Ele vê almas perdidas, corações sedentos de sentido e esperança. Essa compaixão de Jesus nos lembra que Deus não é indiferente às nossas dores e necessidades. Ele vê o que muitas vezes ninguém vê. Ele se importa. E antes de oferecer pão para o corpo, ele oferece o pão da palavra. Começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque o alimento realmente que sacia o nosso coração começa pela palavra. À medida que o dia avança, os discípulos percebem que a multidão está faminta e sugerem que Jesus a dispense. Mas Jesus os desafia: dai-lhes vós mesmos o que comer. Esse convite é chocante. Como poderiam eles alimentar tanta gente com tão pouco recurso? Esse é o primeiro ensinamento do milagre de Jesus. Jesus quer que seus discípulos compreendam que a solução não está em mandar as pessoas embora, mas em assumir a responsabilidade de cuidar delas. E essa mensagem ecoa para nós hoje. Quantas vezes, diante das necessidades dos outros, preferimos nos afastar? Mas Jesus nos lembra que somos chamados a partilhar, mesmo quando parece pouco. Os discípulos trazem o que têm: 5 pães e 2 peixes. Parece insignificante, né? Diante daquela multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Mas Jesus pega essa pequena oferta, ergue seus olhos ao céu, abençoa e multiplica. E não apenas a comida suficiente, mas sobra. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Esse é o milagre da graça de Deus. Ele pega o pouco que temos e, quando colocamos em suas mãos, transforma em abundância.
Quantas vezes nos sentimos insuficientes, pensando que nossa fé, nosso tempo, os nossos dons são pequenos demais. Mas Jesus nos mostra que quando entregamos o que temos com confiança, Ele faz maravilhas. Notem que o milagre acontece quando os pães e os peixes são partilhados. Esse gesto de partilha é um sinal do reino de Deus. O que multiplica o pão não é apenas o poder divino, mas a disposição de partilhar. Vivemos em um mundo marcado por desigualdades. Esse evangelho nos lembra que, quando partilhamos o que temos, o milagre acontece. Não é apenas uma questão de dar coisas materiais, mas de dar tempo, atenção, carinho, pequenos gestos que podem transformar vidas. Por fim, esse milagre aponta para algo ainda maior: a Eucaristia. Jesus, o pão da vida, se oferece para saciar a nossa fome espiritual. Assim como naquele dia Ele alimentou a multidão, hoje Ele continua a alimentar-nos com seu corpo e sangue. Na Eucaristia, encontramos o amor de Deus que se faz presente, que se multiplica, que nos transforma. E assim como a multidão foi saciada, também somos convidados a sair da mesa e levar essa abundância ao mundo, sendo pão para quem tem fome de amor, de justiça de Deus. O milagre da multiplicação nos ensina que Deus não nos pede o impossível. Ele nos pede que entreguemos o que temos, por menor que pareça, e confie que Ele fará o resto. Hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus continua a dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos responder a esse chamado partilhando o que temos e confiando que nas mãos de Jesus nossas pequenas ofertas se tornam abundância. Que no dia de hoje, meu irmão, você entenda o que é seguir Jesus. Que o seu coração se abra completamente para a palavra de Deus e você possa proclamar e pregá-la em abundância. Eu não estou dizendo aqui de ser um pregador, de estar no altar, de estar em evidência para que as pessoas ouçam a sua palavra, mas através das suas ações, através da sua vida, através de como você tem lidado com os seus sofrimentos, como você tem lidado com tudo que tem acontecido na sua vida. E é essa partilha de viver em Cristo, com Cristo e para Cristo, que se transforma em partilha de pães e peixes, em partilha de luz. É aí onde você vai levar a sua luz para as outras pessoas que estão nas trevas. Que Deus abençoe você. Que essa terça-feira seja abençoada e repleta da graça de Deus na sua vida. Que a nossa Mãe Virgem Maria esteja aí do seu lado, te carregando, te pegando no colo e te levando, te direcionando ao caminho do crucificado. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.